Muito bem, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática, e vou trazer um tema muito importante. Acompanha só o que nós temos para esta aula. Aula de número 19, objeto de conhecimento. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Detalhamento, olha só, resolução e elaboração de problemas que envolvam razão e proporção. Muito bem, meus queridos alunos, já sabemos o que vamos estudar, então eu te convido a vir comigo para esta aula. Muito bem, pessoal, vamos aqui então dar início na nossa aula, vamos falar de grandezas. Grandezas? Você deve pensar o que são grandezas no universo da matemática, hein? Então, vamos à definição aqui do meu lado? Grandezas são características ou propriedades que podem ser medidas ou comparadas. Bom, não te assusta não, tá bom? Você vai entender isso direitinho, o que são grandezas, isso no universo do mundo da matemática. Olha só alguns exemplos que eu vou trazer aqui para vocês. Ó. Por exemplo, o comprimento de uma mesa, essa medida desse comprimento pode ser dito que ele é uma grandeza, tá bom? Olha outro exemplo aqui, ó. A massa, peso, né, de um objeto. Também nós dizemos que o peso ele é uma grandeza. Por quê? Porque ele ele pode ser comparado. Se dá para comparar, né, então a gente vai dizer aí que nós estamos diante de uma grandeza. Então, a massa, se referindo ao peso aí, né, é também uma grandeza. Mas tem outros exemplos também. Vejam só, temperatura do ambiente. Nossa Senhora, 49 graus está marcando aí, ó. Bom, a temperatura, ó, também, né, nós podemos dizer que também é uma grandeza matemática, tá legal? Ah, tem outra grandeza. Olha outra que eu tenho aqui ao meu lado, que pode ser considerada grandeza. A quantidade de dinheiro que uma pessoa possui. Dá para medir? Dá, né? Dá para a gente contar, né, essa quantidade de dinheiro. Então, quantidade de dinheiro também dito como uma grandeza. E olha só, outra ainda, tem outra. A distância entre duas cidades e o tempo gasto para ir da casa de uma pessoa ao seu trabalho. A distância é dito como uma grandeza matemática. O tempo também é dito como uma grandeza matemática. Tá legal? Bom, alunos, grandeza em síntese, eu posso dizer para você que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Simples assim. Se podemos atribuir um valor numérico a algo, então estamos falando de uma grandeza matemática, certo? E mais uma coisa que eu tenho para te falar, ó. Elas estão presentes em várias situações do nosso dia a dia, certo? Vou dar aqui alguns exemplos, vejam só. Acompanha só. Pessoal, como uma grandeza pode ser medida, hein? Bom, os exemplos nós já até vimos anteriormente, tá bom? Foram vários exemplos que já elenquei aqui desde o início da aula. Mas bora pensar agora da seguinte maneira, ó. Como uma grandeza pode ser medida, tudo bem? Bom, a medição de uma grandeza envolve um processo de comparação entre a grandeza que se deseja medir e uma unidade de medida padrão, certo? Esse processo pode ser realizado de diversas maneiras, dependendo da natureza da grandeza e da precisão desejada. Elas podem ser medidas usando unidades específicas, como, olha só, o comprimento pode ser medido em metros, mas pode ser também centímetro, né, decímetro. A massa, que nós chamamos de peso também, né, pode ser medida em quilogramas, mas também tem outras unidades de medida de massa, né? A temperatura, em especial no Brasil, nós utilizamos aí, né, graus Celsius, né? E o tempo? O tempo é outra grandeza, que nós podemos medir essa grandeza em horas, né? Ou minuto, ou segundo, certo? Então, o que nós temos que dizer é que, como podemos medir uma grandeza, a medição de uma grandeza envolve sempre um processo de comparação entre a grandeza que precisamos medir, que desejamos medir, e a unidade de medida padrão, certo? Bom, disse isso para você, agora vem aqui comigo, que eu vou te mostrar uma outra coisa, porque nesse universo do estudo de grandezas, né, trazendo isso para o nosso contexto matemático, né, é importante nós percebermos que existe uma relação entre essas duas grandezas. Essa relação, nós vamos chamar isso de razão, certo? Bom, pessoal, um dos conceitos matemáticos bastante importante, que nos ajuda muito, né, no estudo das grandezas, é o conceito de razão, né? Lembrando que razão é uma divisão, né,
entre o número, entre o numerador e o denominador. A razão é uma divisão, certo? A razão entre duas grandezas é o quociente obtido ao dividir o valor de uma grandeza pelo valor da outra. Então, continuando aqui a ideia, a razão entre duas grandezas nada mais é do que o resultado da divisão entre suas quantidades. Esse resultado mostra a relação entre elas e indica quantas vezes uma é maior ou menor do que a outra. Bom, pessoal, dito tudo isto, eu vou mostrar aqui alguns exemplos agora para vocês, onde nós vamos resolver algumas situações, problemas usando o conceito de grandeza e, em especial, usando o conceito de razão entre duas grandezas. Lembrando que razão é uma divisão. Tudo bem? Bom, na tela aí, porque nós temos aí o primeiro exemplo. O exemplo aí se refere à corrida de carros. Olha o que diz o contexto aí. Ó. Os amigos Pedro e João estão participando de uma corrida de carros em um autódromo. Pedro consegue completar 4 voltas na pista em 6 minutos, enquanto João completa 5 voltas na mesma pista em 8 minutos. Pergunta: quem é o piloto mais rápido? Pedro ou João? Bom, pessoal, para responder essa pergunta, nós vamos nos valer do conceito de razão entre as duas grandezas, tá bom? Quais são as grandezas envolvidas aí, ó? O tempo, né, que está aí em minutos, né? E a outra grandeza é a quantidade de voltas, tá legal? São essas duas grandezas envolvidas. Então, vem aqui comigo, ó, acompanha só aí, ó. Pedro completa 4 voltas em 6 minutos, certo? Bom, sabendo disso, ó, nós podemos estabelecer aqui a razão, né, entre a quantidade de volta, né, e o tempo, ou melhor, a razão entre o tempo e a quantidade de volta, porque a gente quer saber quem foi mais rápido, né? Então, a razão aqui entre o tempo, no caso 6 minutos, e a quantidade de voltas, no caso 4. Fazendo a divisão 6 dividido por 4, nós encontramos como resposta 1,5, isso quer dizer 1,5 minuto por volta. Isso aqui se refere ao Pedro. Bom, João, olha a situação do João. O João completa 5 voltas em 8 minutos. Vamos escrever a razão entre essas duas grandezas? Bom, tempo por volta. Olha só, a razão que nós temos é o tempo, no caso 8 minutos, dividido pela quantidade de volta. Fazendo essa divisão, nós temos como resposta 1,6. Ah, professor, então agora já dá para saber quem é mais rápido, se é o Pedro ou o João, né? Claro, Pedro, de acordo com os dados que nós observamos, no caso de Pedro 1,5 e João 1,6, né? Pedro é o piloto mais rápido, pois ele leva 1,5 minutos para completar cada volta, enquanto João leva 1,6 minutos. Então, quem é o mais rápido? É o Pedro. Pedro é o mais rápido, certo? Bom, vamos aqui continuarmos o nosso raciocínio usando a ideia de razão entre duas grandezas e vamos ver uma outra situação, problema. Contexto, uma viagem de carro. Um carro percorre uma distância de 200 km em 2 horas. Pergunta: qual é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto por essa viagem? Distância percorrida. Qual foi a distância? 200. Qual foi o tempo? 2 horas. Ele quer que a gente diga a razão, tá bom? Essa razão, pessoal, vai ser a divisão entre a distância, no nosso caso aqui, da nossa situação, é 200 quilômetros, né? Dividido pelo tempo, que é 2 horas. Pessoal, fazendo essa divisão de 200 por 2, nós obtemos como resposta 100, certo? Agora, olha as unidades, 100 quilômetros por hora, certo? Então, qual é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto? A razão é 100 quilômetros por hora. Letra B. Olha a letra B. Qual é a razão entre o tempo gasto na viagem e a distância percorrida? Olha só, agora ele tem a razão entre o tempo, né? O tempo gasto, ó, atenção, tem que ficar bem esperto aqui, ó. A razão entre o tempo e a distância. O tempo é 2. 2 o quê? 2 horas. E a distância continua sendo 200 km, né?
Fazendo esse cálculo, pessoal, 2 dividido... Deixa eu só melhorar aqui, pessoal. Você vai apagar aqui, tá? Vou apagar aqui, vamos melhorar isso aqui. Nós temos 2 horas dividido por 200 quilômetros. Fazendo essa divisão, nós vamos ter, pode simplificar isso com isso, 2 com 2 ficaria 1 hora para 100, né? Para 100 quilômetros. E podemos escrever em decimal, isso aqui nós vamos ter 1 dividido para 100, é 0,01 hora por quilômetro. Tudo bem? Mas tem uma outra pergunta, tem uma pergunta ainda na letra C. Olha o que diz a letra C. O que essas razões representam em termos da viagem? Bom, a razão distância e tempo, no caso 100 km por hora, representa a velocidade média do carro, tá legal? Ou seja, a distância percorrida por uma unidade de tempo. A razão tempo e distância, que encontramos 0,01 hora por quilômetro, representa o tempo gasto para percorrer cada quilômetro, certo? Então, para cada quilômetro gastaria 0,01 de 1 hora, né, para percorrer 1 quilômetro. Tudo bem? Para percorrer cada quilômetro, certo? Bom, pessoal, bora ver mais um exemplo. Esse exemplo aqui ele é legal. Ele é um exemplo atrelado bem ao nosso dia a dia mesmo, nosso dia a dia amazônico, né, do nosso povo. Olha o que diz a questão aí, ó. Em Manaus, o açaí é vendido em diferentes tamanhos e preços. Um vendedor ambulante oferece um copo de açaí de 500 ml por R$15. Olha a situação, o problema aí, ó, que nós temos aí, ó. Nós temos uma situação onde temos um vendedor ambulante, né, vendendo açaí, que isso aqui é muito, mas muito normal mesmo aqui na nossa região, né? E cada copo tem um volume de 500 ml e ele vende por R$15, certo? Vamos usar o conceito de razão entre duas grandezas para a gente identificarmos aqui algumas coisas bem interessantes aqui, bem peculiar em relação a essa situação, problema. Vem aqui comigo, olha o que diz a letra A. Na letra A diz assim, ó, qual é a razão entre o custo do açaí e o volume do copo? Falou razão, o que nos vem à cabeça primeiramente, hein? Quando fala de razão, meus queridos alunos, ó, falou razão, você vai pensar sempre em uma divisão, certo? Ah, mas essa divisão tem que levar em consideração o enunciado, tá bom? O que ele pede na letra A, hein? O que ele pede mesmo na letra A? Ele pede a razão entre o custo do açaí e o volume do copo. Ah, mas o custo do açaí ele deu pra gente. Quanto é que é o custo mesmo? O custo é R$15, né? E o volume ele também falou que é para um copo de 500 ml, certo? Então, vamos ver como é que fica essa razão entre essas duas grandezas, a razão entre o custo e o volume. Vamos ver aqui como é que fica? Muito bem, pessoal. Olha aí, qual é a razão entre o custo do açaí e o volume? Bom, ele pede para a gente fazer aqui, ó, a razão entre o custo e o volume. Mas quanto é o custo do açaí? Quanto é que ele custa mesmo na nossa situação problema? Ele custa R$15, né? Ele custa R$15. E qual é o volume? 500 ml. Certo? Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar como resposta 0,03 ml. O resultado dessa divisão nós vamos ter aqui, ó, que é 0, como se trata-se de dinheiro, né? 0,03 por ml. Tudo bem? Isso é que ele pede na letra A, ele pede o custo, a razão entre o custo e o volume. Quer dizer que essa razão é 15 reais dividido por 500 ml, que equivale a 0,03 por ml, quer dizer, 0,03 centavos por ml. Mas tinha uma letra B ainda, que fala assim, ó,
qual é o significado dessa razão no contexto da venda do açaí. Então, qual é o significado que tem a razão quando nós dividimos o custo pelo volume e já sabemos que a resposta é 0,03. Vem aqui que o professor tem uma cartela que está bem detalhadazinha para você, tá bom? Bom, a razão nós já sabemos, que equivale a 0,03, ou melhor, em reais, né? 0,03 por ml. Qual é o significado? O significado é o seguinte, ó, que a razão 0,03 ml significa que cada ml de açaí custa 0,03, ou melhor, cada ml de açaí custa 3 centavos, certo? Bom, é importante observar que o conceito de razão, meus queridos alunos, ele vem aqui para a gente, ele vem dar significado para determinada situação, né? Percebam só, nós vamos saber qual é a relação existente entre o preço, né, e o volume. Quanto custa, então, cada ml, né? Então, quando a gente fez essa razão entre o custo, né, que é o preço de venda pela quantidade do produto, pelo volume do produto, a gente descobriu que cada ml custa 3 centavos, certo? Bom, bora continuar aqui, eu vou trazer mais um exemplo aqui para você, né? E esse exemplo, olha o que diz aqui, ó. Razão entre as idades. Razão entre as idades, ele está dizendo para nós, olha, bora verificar a divisão, né? Qual o significado, bora pensar assim, ó. Qual é o significado da divisão, né? Da divisão entre as idades das pessoas, tá bom? Razão entre as idades, então ele quer que a gente divida isso e identifique qual é o significado dessas razões, tudo bem? Bom, olha o que diz o exemplo 4. Luísa tem 12 anos e Fátima tem 3 anos. Bom, de prazo você já consegue perceber, opa, a Luísa é mais velha do que Fátima, né? Com certeza, a Luísa tem 12 e Fátima tem 3. Fátima é bem mais nova do que Luísa, né? Mas quando a gente divide a idade de Luísa pela idade de Fátima, ou vice-versa, a idade de Fátima pela idade de Luísa, qual é o significado matemático que tem essa situação, né? Então, vamos mostrar isso para você, aqui usando o conceito de razão, né? De duas grandezas. Ah, quais são as grandezas envolvidas aí, hein? As grandezas envolvidas é a idade, tá bom? Grandeza, idade, nessa situação, problema. Grandeza aí, ó, 12 anos, né? E Fátima tem 12 anos, certo? Então, a grandeza envolvida é exatamente a idade das pessoas envolvidas na situação problema, certo? Bom, vamos continuar porque Fátima tem 3 anos, né? E Luísa tem 12 anos, certo? Então, qual é a razão entre a idade de Fátima e a idade de Luísa? Falei razão, o que remete primeiro, se você pensa aí? Divisão, certo? Bom, então olha para cá porque ele quer a razão. Ele quer que a gente divida essas grandezas e tire uma conclusão, né? Não basta só calcularmos as coisas e não ter nenhum ente conclusivo da situação, tá bom? Qual é a razão entre a idade de Fátima? Qual é a idade de Fátima mesmo na situação problema? Bora voltar aqui. Bora voltar no nosso enunciado. A idade de Fátima é 3 anos, certo? Então, e a de Luísa é 12. Então, razão entre a idade de Fátima, então precisa ser respeitada a ordem de acordo com o enunciado, idade de Fátima, e a idade de Luísa, tá bom? Que é 12. Pessoal, 3 sobre 12, nós podemos simplificar essa razão por 3. Tanto o numerador quanto o denominador por 3. E nós vamos obter 3 dividido por 3 é 1, e 12 dividido por 3, 4. Então, a razão entre a idade de Fátima e a idade de Luísa é exatamente 1 sobre 4. Mas, esse professor, qual é o significado desta razão que nós acabamos de encontrar? Vem aqui comigo. É justamente a pergunta da letra B. Qual o significado desta razão? Já encontramos que a razão entre
as idades de Fátima e Luísa é 1/4, né? E aí nós sabemos... Bom, mas qual é o significado, né? Que isso também nós precisamos responder. O significado dessa razão é que a idade de Fátima é 1/4 da idade de Luísa, certo? Porque a gente encontrou que a razão, né? Encontramos que a razão é igual a 1/4, né? Lembrando que a razão é 1/4, então nós podemos dizer que Fátima é o estudo dessa razão é que a idade de Fátima é 1/4 da idade de Luísa. Isso significa que para cada 1 ano da idade de Fátima, Luísa tem 4 anos, tá bom? Então, o significado dessa situação problema é exatamente isso. Descobrimos que a razão entre as idades equivale a 1/4, né? E aí o significado das idades dela dizer que uma é 4 anos mais velha do que a outra, né? Em síntese, é isso que nós podemos dizer. Bom, continuando, pessoal, porque tem mais um exemplo ainda que vai envolver aqui o conceito de razão entre duas grandezas. Só que agora, vamos tratar de um exemplo que vai tratar medidas de um terreno, medida, né, onde nós podemos representar em uma miniatura, aquela ideia de mapa. Lembra? Um mapa representa algo que é muito maior, né? Quer dizer, um tamanho real, né? um tamanho real com um tamanho imaginário, né? O mapa ele reflete uma parte, né? Uma proporção, como posso dizer, de algo que é muito maior do que aquilo lá, tá bom? Bom, olha o que tem na questão, é o que nós vamos chamar aqui de escala de desenho, tá bom? Sabendo que um terreno possui 50 metros de largura e sua representação em um desenho é 20 centímetros, encontre a escala desse desenho. Bom, pessoal, nesse caso, para determinar a razão, que entre 20 centímetros e 50 centímetros, é importante que tenhamos as medidas na mesma unidade, tá bom? Então, vamos escrever a razão, mas tanto a informação, os dados de 50 metros e o tamanho do desenho, que está em centímetros, precisamos converter, né, e deixar tudo na mesma unidade, tá bom? É como se nós pudéssemos dizer o seguinte para você, ó, a razão, que é o que nós vamos calcular, ela é igual ao tamanho real, né, dividido pelo tamanho da parte lá da nossa, como se fosse da escala, da maquete, né? Bom, pensando assim, ó, nós vamos ter o seguinte, ó, 50 é a razão de 20 centímetros para 50 metros. 20 centímetros para 50 metros. Mas, ó, para fazer esse cálculo, é interessante que nós tenhamos tudo na mesma unidade, tá bom? Tipo aqui, ó, centímetro e no denominador também centímetro. Ah, mas se quanto é 50 metros em centímetro, né? Então, 50 metros em centímetro é exatamente 5.000 centímetros. Fazendo esta divisão, ó, nós vamos obter que a razão, olha só, simplifica esse 2, perdão, o 0 de cima com o 0 de baixo, o que sobrou? Sobrou que a razão dessa escala aí, né? Essa razão, ela é igual a 2 dividido por 500, certo? E aí, qual é o significado, né, que tem essa razão para a gente, né? Qual é o significado? Quer dizer que cada 2 centímetros do desenho, né? Cada 2 centímetros do desenho equivale a 500 centímetros do objeto real, certo? Ou, poderia dizer ainda assim, que cada 2 centímetros do desenho equivale a 5 metros, porque 500 centímetros equivale a 5 metros do objeto do que tem o tamanho real. Tá bom? Bom, e ainda para finalizar a nossa aula, olha aqui uma questão também, um exemplo bem interessante. Ó. Ei, quantos de vocês não vão passar aí por essa situação, né? De fazer vestibular, né? E precisa saber quantos candidatos tem por cada vaga, né?
Então, olha o que diz aqui, ó. Em um vestibular realizado por uma universidade, foram inscritos 3.600 candidatos para 400 vagas. Determine a razão entre o número de vagas oferecidas e o número de candidatos inscritos. Bom, na ordem, pessoal, a razão entre o número de vagas, quanto é o número de vagas? 400. Dividido pelo número de candidatos inscritos, certo? Então, a razão que nós precisamos calcular é essa aqui, ó. Razão igual ao número de vagas, que ó, ele pede razão entre o número de vagas, né, e o número de candidatos inscritos, certo? Bom, então 400 dividido por 3.600, porque foram 3.600 candidatos inscritos e para 400 vagas. Bom, pessoal, vamos simplificar essa nossa razão. Pensa aqui com o professor assim, ó. Tem um zero em cima e o zero embaixo, ó. Simplifico. Tem zero em cima, também tem zero embaixo. Simplifica. O que é que sobrou? 4 sobre 36. Ah, professor, mas não dá de simplificar ainda 4 sobre 36? Dá sim. Vou só reescrever aqui, como ficou depois da gente simplificar os zeros. Nós ficamos com 4 sobre 36. Podemos dividir ó, o numerador por 4, denominador também por 4. E vamos ter como resposta, 4 dividido por 4 é 1, e 36 dividido por 4 é 9, certo? Bom, então a razão entre o número de vagas e o número de candidatos inscritos é igual a 1 sobre 9. E aí você pergunta, professor, eu já sei que a razão, né, entre o número de candidatos inscritos e o número de vaga é 1 sobre 9. Mas qual é o significado real, né, dessa resposta 1 sobre 9? Bom, pessoal, aí eu vou dizer para você, ó, o significado nada mais é do que o seguinte, ó, 1 sobre 9 está dizendo para a gente o seguinte, que há uma vaga para para 9 candidatos inscritos. Perdão, tá, pessoal? O significado é, temos uma vaga, né, para cada grupo de 9 candidatos inscritos. Tá legal? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para você no início da nossa aula, nesse nosso contexto de falar aqui de grandezas, né, falando aqui de razão entre duas grandezas, né, e que você percebesse que essa razão entre duas grandezas, sempre há um significado. Né? Quando a gente divide uma grandeza pela outra, tem um significado matemático que nós podemos extrair nessa resposta. Tá bom? Bom, alunos, era isso que o professor tinha para trazer para você na aula de hoje. Espero que você tenha gostado, acima de tudo você tenha compreendido o conteúdo. E olha só, prometo que estarei com vocês em um próximo momento, viu?